Olá, vou te convidar aqui já para gente. Voltamos à programação normal. Agora tu recebeu, apareceu a notificação? Não apareceu de novo para mim. Aí eu entrei no teu perfil e apareceu ali. Só que não, ó, agora as pessoas estão entrando. Acho que agora ele está notificando. Porque eu vi que não estava aparecendo notificações de outras lives também para mim. Às vezes para um, às vezes está meio ruim, para outro está Sim, funcionando. Então, mas acredito que sim. agora ele deve estar notificando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Probleminhas técnicos com o Instagram aqui, tivemos que sair, entrar de novo. Nós detectamos que o Instagram não está notificando, pelo menos não todas as pessoas. Sejam bem-vindos. Não sei se está me Vocês ouvindo estão bem. ouvindo? Tô. Tá, então tá. Então não tô usando nada assim, tô só, então tá, só para saber. Tá, o volume e tal. Eu também tô sem microfone, sem fone, mas estou te ouvindo e vendo bem. Tá. O Pessoal, seu qualquer coisa nos avisem, por favor. é isso, às vezes o som, né, fica abafado, fica longe, dá um sinalzinho aí pra gente falar mais perto, falar mais alto. É isso aí. Bom, gente, esse é o momento ideal para usar aquele aviãozinho e mandar para aquela amiga que reclama que só consegue boy lixo, para aquele amigo que comprou o e-book mágico com 150 dicas infalíveis para o relacionamento e falhou. Então, Já tô essa é a hora. mandando aqui também. Bom, gente, sejam bem-vindos, todos vocês que estarão conosco ao vivo e quem só conseguirá ouvir a gravação da live depois, que nós esperamos que o Instagram salve, que ontem eu fiz uma e ele me deu um susto, mas vamos lá. Bom, relacionamentos, cadê meu guru que estava aqui? Nós brincamos um pouco, né, com o título da live, porque nós gostamos de nos divertir e de leveza, afinal de contas, mas o assunto é sério. Afinal de contas, os relacionamentos, né, impactam profundamente na vida de todos nós, seres humanos, né? Então, quando eu convidei a Andresa para fazer a live, eu tinha convidado ela em função de assuntos nossos nos bastidores para falar de um dos assuntos, relacionamentos, ou sobre a questão da proliferação dos especialistas na internet, sobre todos os assuntos, mas aí ela disse, por que não unir os dois, afinal de contas, né? É um dos pontos mais importantes, né, que nós devemos cuidar, olhar com carinho. E então, Andresa Liardi, eu gostaria de te perguntar: relacionamentos, onde está o meu guru? Não sei, eu é que não sou. É, assim, aproveitando o gancho que a Ana trouxe, né? A gente tava falando justamente, e eu tenho uma séria implicância com a história dos gurus. É que eu observo muito, né? Fico ali olhando, tem uns absurdos, assim, muito. E agora a gente tem a onda de guru de tudo, né? Guru Tudo. da mídia, guru de autoconhecimento, guru de relacionamento, guru de alta performance, de sucesso, de ficar milionário, enfim. Se fosse assim, não existiriam mais problemas e todo mundo estaria rico num relacionamento maravilhoso e teria super sucesso, né, profissional. Inclusive, se tu souber um que resolve tudo de uma vez, tu me apresenta, tu me indica. Uhum. E aí, vendo, né, o lance dos gurus, né, principalmente na parte dos relacionamentos. Por quê? Esse é um nicho que tem muitos interessados, porque existem duas questões, né? Ou a gente tem problema
de prosperidade ou de relacionamento, ou os dois, na nossa sociedade, tá? Então, ou a gente quer dinheiro e quer amar e ser amado, ter bons relacionamentos. A maior parte das pessoas tá tentando os dois, né? Ter dinheiro, ter prosperidade e ter um bom relacionamento. Então, é óbvio que todos esses temas, eles ganham, né, uma abrangência muito grande. O que é a questão, assim, que eu vejo, né, dos gurus de relacionamento, que é o que me incomoda, tá? Muitos têm um discurso muito bonito, muito convincente, muito persuasivo, porque eles estudam aí estratégias, né, de uma comunicação de persuasão, de uma comunicação de manipulação, tá? Que as pessoas, por não conhecer, acabam se seduzindo muito facilmente, porque eles falam aquilo exatamente que tu quer ouvir. Então, ai, nossa, como essa pessoa me entende, é exatamente isso que eu tô passando, é exatamente esse o meu problema, porque tem toda uma linguagem que eles já usam muito bem articulada, muito bem estudada, para te convencer que eles têm a fórmula mágica para te encontrar, né? Para tu ter o relacionamento dos teus sonhos, para tu colocar qualquer pessoa a teus pés. E muitas vezes, que é uma das coisas que começou a me chamar muito a atenção, porque a gente vai estudando uma PNL, vai estudando aí, né, ferramentas de persuasão, essas coisas, tu vai percebendo a linguagem dessas pessoas. Então, tu vai percebendo, muitas vezes, que elas usam um discurso perfumado, digamos assim, que faz as pessoas acreditarem que aquilo ali se trata de autoestima, de amor próprio, que é o que todo mundo quer, mas na verdade não é nada disso. Eu vou te empoderar, eu vou não sei resgatar tua autoestima, eu vou resgatar teu amor próprio, mas não é todos, obviamente, mas muitos é só uma fachada, é só um discurso bonito para muitas vezes te entregar uma técnica, uma ferramenta. Então eu já vi assim, por exemplo, né, e-book, já vi. Suma, né, o chá de sumiço, estratégias para tu fazer a pessoa correr atrás de ti. Tá? Fale essa frase que a pessoa... Aí já vem ali, tá? Uma estratégia de manipulação. Fale a frase X e essa pessoa não vai te tirar da cabeça, vai correr atrás de ti. Gente, isso é real. Existem estratégias, frases, palavras que, se nós utilizarmos, acionam um gatilho no inconsciente da outra pessoa, que vai fazer realmente que ela pense em mim, que ela corra atrás de mim. Aí eu fico pensando, é assim que as pessoas querem construir relacionamentos com base em uma manipulação? Eu não sou contra a gente buscar ajuda, ferramenta. De repente, né, eu tenho dificuldade na paquera, né? Como chegar, como conversar, como ser uma pessoa agradável, uma pessoa interessante. Às vezes a gente tem trava sobre isso. Eu sei porque eu atendo. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes ela é tímida, enfim, tudo bem. Mas o que tu comentou que eu acho importante, desculpa te interromper, só para não perder o gancho que está dentro da tua linha de raciocínio. A diferença do que bem tu vem colocando até aqui. Uma coisa é ferramenta de manipulação, que funciona às vezes, funciona por um tempo, pode funcionar em alguns casos, mas é uma coisa rasa, ela não é permanente. Uma coisa é a manipulação e a outra coisa é um instrumento de evolução. Como tu colocasse, melhorar, buscar a melhora, mas num processo evolutivo e não de manipulação. Exatamente. Então, o que eu vejo muito nisso, né? Esse lado. Por quê? É muito fácil de a gente entender, e é uma coisa que a gente conversa bastante, né, Ana? A questão de nós querermos ferramentas, pílulas mágicas e imediatas. Então eu quero aquela coisa que eu vou sair lá na baladinha, lá no bar, aquela estratégia e vou conquistar, né? O amor da minha vida, ou sei lá o quê. Só que não é assim que as coisas funcionam. E isso que tu falou é perfeito, né? Tem muita coisa que
tem um discurso bonito, mas atua na superfície, tá? Uma coisa é nós trabalharmos aquelas dificuldades que a pessoa tem, como tu falou, né? Eu sou tímido, não sei como chegar, se eu abordo uma pessoa, às vezes eu me travo, não sei como dar andamento numa conversa, como ser mais descontraído, mais leve, não ter tantos... Perfeito, a gente não tem um manual e as pessoas às vezes têm dificuldades, né? Timidez. Traumas de relacionamentos passados que precisam ser resolvidos, que estão impactando no teu momento presente, né? Sim, exatamente. Porque sabe que relacionamento, o nosso problema de relacionamento, até queria que tu falasse mais sobre isso depois. O nosso problema de relacionamento, ele começa lá na origem, senão o mundo não estava do jeito que estava. O nosso relacionamento, o problema de relacionamento começa com a fonte, a origem, com nós mesmos, né? Com nós mesmos, nós não nos relacionamos bem conosco. E aí o que acontece? Por que existe essa procura? Porque se existe né, uma oferta, é porque existe uma demanda. Claro. Né? Por quê? Porque eu não quero olhar para mim, para as minhas dores, para as minhas dificuldades, para as questões que eu preciso resolver, né? E então, se eu não consigo me importar de fato comigo, eu não estou muito preocupada com o livre-arbítrio do outro, enfim, eu quero aquilo ali que o meu ego, porque eu estou agindo na superfície e por isso uma ferramenta superficial conecta comigo, né? Eu não questiono, eu não paro para pensar porque eu estou na superfície. E nós sabemos que existe a lei da vibração, né? Da equivalência vibracional. Então, o que acontece? Nosso problema de relacionamento começa lá na origem e a gente não é da nossa sociedade, enfim, agora estamos começando a despertar para isso, mas ainda, né, um número de pessoas, infelizmente, muito pequeno. Então, o que acontece? Nós não olhamos para nós, não somos ensinados a olhar para as nossas questões relacionais. E então, quando eu me interesso por uma pessoa, né, eu não paro para pensar, né, por que num primeiro momento ela não está automaticamente atraída por mim também, não. Não. Como eu não quero olhar, eu quero ficar também à margem, eu vou lá no guru que está me prometendo 100% de garantia e vou adquirir aquilo ali na esperança de ter um relacionamento pleno, abundante, próspero, que na maioria das vezes, como terapeutas, a gente sabe que é o que a pessoa quer. Ela age na superficialidade, mas ela de fato gostaria de um relacionamento profundo. Então, gostaria que tu falasse também um pouco sobre isso, sobre desde o problema do relacionamento na nossa origem, enfim, qual o teu ponto de vista? E para ver essa demanda, se tu concorda comigo, enfim, se tu quer complementar. Não, perfeito, concordo sim. O que acontece? Isso eu acho que acaba funcionando um pouco para todos os aspectos da nossa vida, né? A gente trata as coisas trata as coisas de uma forma mais superficial, porque se aprofundar muitas vezes, às vezes tu não sabe o caminho, como tu disse, a gente não foi ensinado ou estimulado a esse olhar, né? Então é óbvio que as questões dos relacionamentos, que deveriam ser algo a gente sempre a se questionar e a se trabalhar, né? Por quê? O relacionamento, ele começa primeiro comigo, como eu me relaciono comigo mesmo, né? Como tu mesmo colocou. Então, parte desse lugar. Então, muitas vezes eu nem olho para como é minha relação comigo. É uma relação saudável? A forma como eu me relaciono? Às vezes, é interessante isso, porque nós temos muito hábito de relacionamento tóxico e tal, né? Às vezes, o relacionamento que a gente tem com a gente é tóxico. Nós somos nosso próprio inimigo. Nós temos um relacionamento tóxico com a gente. Porque a gente tem comportamentos, né, autodestrutivos, onde a gente não se respeita, onde a gente não tem um senso de valor por si mesmo. Bom, já começa por aí, né?
Aí depois a gente tem, como tu bem disse, a nossa origem, né? Muitas vezes o relacionamento dos nossos pais, a forma que a gente viu os nossos pais se relacionar, influencia muito naquilo que a gente tem como crença dos relacionamentos, né? O que que eu penso de relacionamento? O que que eu acredito que é relacionamento? Às vezes eu não tenho a mínima ideia das crenças que eu tenho, tá? Então eu não entendo por que certas coisas acontecem comigo ou por que eu atraio determinados perfis de pessoas, tá? Não estou dizendo que é uma determinante, mas entender muitas vezes, né, olhar para o relacionamento lá dos nossos pais e entender que dinâmica que existia ali, o que que eu aprendi, o que que eu trago, o que que foi positivo, o que que foi negativo, o que que gravou em mim é super importante, tá? Para mim perceber como hoje eu me relaciono, porque às vezes pode ter sim uma influência, tanto positiva como negativa. Ai, vi lá, meus pais eram pessoas que sabiam conversar, dialogar, né? Que tinham aquele respeito um pelo outro. Ou eram aquelas pessoas agressivas, que diziam palavras agressivas um para o outro, que se agrediam verbalmente, e eu ali vendo tudo aquilo. O que que eu vou pensar, né? Que ideias que eu vou ter, que percepções que eu guardei para mim sobre o que é os relacionamentos. Então, já começa por aí. Então, pegando o gancho ali do que a gente fala, né, dos gurus da superficialidade, muito fica em torno de o teu comportamento X, o teu comportamento Y. Só que daí tu pega, lá naquela palestra, lá naquele curso lá do guru do relacionamento, ele disse que eu tenho que agir assim, eu tenho que agir assado. Só que daí, na verdade, tu tá interpretando um papel que tu não vai manter. Aí tu fez lá bonitinho, a pessoa gostou de ti, só que a verdade que existe dentro de ti, ela vai sair, ela vai vir à tona. As tuas crenças, o que tu acredita, vai se manifestar e tu não vai conseguir segurar. Então, ao invés de a gente procurar compreender realmente quem nós somos, né? Os valores que eu tenho, quais são, né, os valores que norteiam a minha vida, quais são os valores que eu tenho a nível de relacionamento. Isso sim, aí eu vou começar a construir e começar a pensar de uma forma também mais madura a respeito de relacionar-se. E também a gente muitas vezes tem que ter uma clareza. Eu sou uma pessoa X, Y, já me conheço um pouco. Que tipo de pessoa eu quero para minha vida? Né? Perfeito. Eu estava pensando isso, porque se eu não me conheço, eu não sei como eu sou, como eu funciono, né? O que me pega, o que me move, o que me paralisa, o que enfim, me faz feliz, o que me motiva. Se eu não identifico isso em mim, como eu vou identificar o tipo de pessoa que eu quero me relacionar? E outra, como eu vou lidar com o universo do outro se eu não olho para o meu próprio, se eu não lido? Por exemplo, se eu não tenho estabilidade emocional, como eu vou apoiar outra pessoa se ele, ela, enfim, vou dizer ela, outra pessoa, vir a ter uma crise existencial, um problema no trabalho, uma frustração, uma perda, enfim, se eu não banco a mim mesma, como eu vou me manter, né, e ser um parceiro, uma parceira evolutivo, contributivo para o outro, para mim e para o relacionamento. E outra coisa assim, ó, eu acho que essa questão, às vezes, de algumas estratégias, ou ferramentas, ou enfim, essas coisas que são ensinadas, a gente também tem que ter o cuidado que é o seguinte, ó, nem tudo funciona para todo mundo. Porque cada pessoa, ela é diferente. Pode funcionar para uma pessoa, alguém pode dizer, não, eu fui lá, tal, participei daquele curso, fiz aquele curso sim, que nem um dia eu vi um que era o Date Perfeito, era um curso que envolvia isso, o Date Perfeito, né? Como tu, sei lá, me ensinava, que eu não fiz, obviamente, eu só vi lá que era como tu ir no date, né? Como, sei lá, tu te comportar, como... Date perfeito não tem, né? Porque não existem pessoas perfeitas. Já começa por aí, né? Se tu vai te
criar toda uma coisa para ir no encontro, para conhecer alguém, talvez já perca a naturalidade também, né? Tá, de repente, eu não sei, não tô julgando e avaliando, daqui a pouco o cara ensinava, olha, observa isso, observa aquilo, seja autêntico, seja natural, beleza, perfeito, né? Mas então tem muito dessas coisas assim. Isso pode funcionar para uma pessoa, mas daqui a pouco para outra não. E daqui a pouco eu aplico aquilo que eu aprendi, só que a outra pessoa vai receber de uma outra forma também. A questão dessas coisas meio prontas e que é para todo mundo é que cada pessoa é muito única na sua formação psicoemocional e ela pode ter reações totalmente diferentes uma das outras. Então esse é outra coisa que eu implico com isso, sabe? Essa coisa, esse momento assim que a gente vive de coisas muito massificadas e que são para todo mundo, entende? Parece que a gente perca nesse aspecto que existe uma questão estratégica de que eu quero alcançar mais pessoas e vender para mais pessoas e tudo mais. Mas daí parece que perde um pouco um pouco não perde, né? A questão daquilo que é a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa recebe de um jeito. Eu entendo, né? Tu é terapeuta, eu sou terapeuta, que a gente trabalha com pessoas individualmente, que muitas vezes a gente faz trabalhos coletivos, beleza, tá, né? Acontece, flui, mas depende o tipo de trabalho, depende aquilo que a gente está fazendo, né? Então, às vezes, a questão de olha, tu age assim, tu fala tal palavra, tu joga o cabelo pro lado, tu tem tal postura, acaba tirando um pouco da naturalidade, né? Isso também eu acho que é uma coisa que me incomoda um pouco, essa massificação de achar que algo serve para todas as pessoas e todas as pessoas vão ter o mesmo resultado. Exatamente. Sabe outra coisa que me preocupa, que é uma coisa que eu gostaria que tu trouxesse também para nós, porque eu particularmente não atendi este caso, mas tu vai entender onde eu quero chegar. O que me preocupa numa atualidade em que nós estamos passando por tantas mudanças e nós sabemos que a maioria das pessoas está perdida, né? Tanto que a gente tem aí os números absurdos de, né, distúrbios, disfunções, enfim, ansiedade, depressão, tristeza, frustração, melancolia, enfim, que levam inclusive a coisas muito mais sérias, né? Nos últimos anos, um grande número de pessoas vem tirando a própria vida. O que me preocupa também, que a gente, claro, abordou de uma forma leve, divertida, até porque, como a gente se propôs fazer a live em 1 hora, como terapeuta, se nos deixarem, a gente vai lá no âmbito da sessão, da situação, mas nós não temos nem tempo e nem né, o momento, assim, pelo que a gente se propôs hoje. Mas o que me preocupa também são as pessoas desestruturadas, que já estão desestruturadas por motivos outros, né? Aí vem essa proposta, claro que não só em nível de relacionamento, mas hoje nós estamos direcionando para isso, porque tem especialista mágico para tudo, como a gente falou no começo. A minha preocupação é aquela pessoa que já não está bem, está desestruturada, né? Perdida de si mesma, completamente desconectada, às vezes, de si, da fonte, da realidade. E aí entra numa questão dessa, né? E até pode conquistar num primeiro momento, ou nem conseguir, que como tu falou, existe uma massificação e a pessoa que está do outro lado pode não receber o recado como esperado. E a minha preocupação é aí essa pessoa já desestruturada que passa por essa frustração, que é vendida, porque, como tu bem colocaste, tem toda uma linguagem, tem o visual, tem a musiquinha, tudo faz parte, tem várias âncoras ali, né? Então, o que acontece? Aí essa pessoa se empolga, né? Está vendo no outro, nós sabemos que pessoas, muitas vezes perdidas de si mesmo, enfim, com grandes
vazios, buracos existenciais e coisas que deveria olhar e, né, infelizmente não quer, não está disposta, ela coloca no outro, aposta no outro todas as suas fichas, né? E, portanto, muitas vezes na conquista prometida. E aí não funciona. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Eu nunca tratei um caso específico assim ainda, que a pessoa comprou, adquiriu alguma coisa, né? A fórmula mágica do guru do relacionamento e deu com os burros na água. Mas nós atendemos, né? Nesses anos todos, quantas pessoas que de uma outra forma embarcou numa furada e aí sofreu uma grande decepção e aí caiu num buraco muito mais fundo, né? Essa é uma grande preocupação nossa também, que eu gostaria que tu também trouxesse teu ponto de vista a respeito. E se tu já tratou especificamente. Oi, Carla. Eu nunca tratei, né, especificamente. Eu costumo receber bastante questões de relacionamento para auxiliar, né? Não faço terapia de casal, não tenho essa especialidade, mas costumo atender pessoas que estão com dificuldades ou conflitos e já atendi casais, né, de forma separada e tudo mais. Essa é uma questão bem importante e eu acho que volta lá aquilo que a gente comentou um pouco das soluções mágicas, né? E eu vejo que isso também tem sido algo comum, não só no sentido, às vezes, dessas questões de relacionamento, cursos, estratégias, grupos e tudo mais, mas até de outras coisas que acontecem que a pessoa... às vezes ela não está estruturada, ela não está bem, né? Ela vai participar porque a gente quer encontrar uma saída. Por exemplo, a gente quer uma ajuda, a gente quer um recurso, a gente muitas vezes já não sabe mais o que fazer, para onde recorrer. Daí pensa, né? Vamos trazer isso para o lado do que nós estamos falando, que é o tema dos relacionamentos. A pessoa às vezes está um longo período sozinha, ela tenta aqui, só se frustra, isso vai deixando a pessoa triste, chateada, às vezes se ela já não tem uma boa autoestima, um bom amor próprio, isso já pode levar ela a um quadro, né, mais depressivo, ela já começa a achar que ela tem um problema, e aí, obviamente, que isso não vai ajudar, esse estado emocional não vai ajudar a pessoa a atrair nada positivo, né? A gente sabe como é que é. Então, daí, eu vou lá, eu vejo, quem sabe essa é a minha solução, é disso que eu preciso, né? É desse curso que vai me ensinar a conquistar, é desse curso que vai me ensinar a paquerar, vou ter a pessoa dos meus sonhos, vou não sei o quê. E aí, como tu bem colocou, muitas vezes aquele trabalho que está sendo ali oferecido, ele tem ele não vai abranger todas as questões da pessoa, certo? Que pode se frustrar ainda mais. Que pode se decepcionar ainda mais. Porque ela não está resolvendo nada, na verdade. Então, ela não... exatamente. Eu até coloquei esses dias um post que eu acho que daí casa bem com isso que a gente está falando, né? Que as pessoas às vezes ficavam perdendo tempo aí com estratégias de sedução, de conquista, e o que eu posso... E, né, investiam um tempo e uma energia nisso, mas não estavam investindo talvez esse tempo para cuidar de si, para nutrir o seu amor próprio, para nutrir sua autoestima, para conhecer mais de si mesmo, tá? O que eu penso, assim, bem sobre isso? Eu acho que se é alguém ou algum trabalho que te estimula a olhar para ti, tá? Então, olha só, eu percebi que realmente eu sou uma pessoa carente. Me ajudou a perceber que eu tô atraindo sempre aquele mesmo tipo de padrão de pessoa, porque talvez eu me sinta assim, me sinta assado. Esses trabalhos que auxiliam a pessoa a se reconhecer e a se perceber, eu acho que sempre é válido. Agora, a gente tem que ter um cuidado, eu acho que até é uma questão de consciência consigo mesmo, né? Se eu tenho questões, conflitos, problemas que eu não tô legal,
Talvez eu preciso cuidar primeiro de mim antes de entrar num relacionamento. Ou de achar que eu preciso de alguém na minha vida, daí tudo vai melhorar. Ver a outra pessoa, né? Como eu digo, uma UTI. A pessoa, né? A solução da minha vida é achar um amor, uma pessoa, um relacionamento, aí tudo vai, eu vou melhorar, eu vou superar aquele meu ex tóxico, eu vou curar minha carência. Aí é que tá, né, a questão, porque ninguém cura ninguém, digamos assim, né? Ainda mais nos relacionamentos, não é papel de uma pessoa nos salvar, nos curar. Essa pessoa, ela pode nos dar um apoio, né? Um colo, um conforto, ser, né, um parceiro, um amigo, mas não é papel dessa pessoa ser o terapeuta, o psiquiatra, ou isso ou aquilo. A gente tem que cuidar muito isso. A questão do tapa-buraco, né? Assim como tem pessoas que usam drogas, tem compulsões por compra, por comida, tem pessoas que se atiram feito kamikazes de relacionamento em relacionamento, buscando, né, tapar buracos, né, que na verdade ela só vai conseguir resolver quando ela realmente parar e olhar para si mesmo, né? Porque relacionamento, gente, que fique bem claro, né, que o nosso intuito aqui é contribuir para trazer mais consciência, que é o nosso trabalho, né? Entre outras coisas, é despertar as pessoas para a consciência de quem elas são, de como elas se colocam no mundo, enfim. Longe de nós dizer o que as pessoas devem ou não curtir, ir atrás, enfim. Só que o nosso papel, nós assumimos esse compromisso, né? Quando nós resolvemos trabalhar com o que a gente trabalha, o nosso papel é de dizer, tenha um olhar crítico, crítico também. Crítico também. Melhor, aí resolve tudo. Mas assim, crítico, questione as coisas, né? E nem, inclusive, o que a gente está dizendo aqui, questione. Eu sempre digo para os meus clientes, né? Não é porque eu tô te dizendo, eu confio muito em ti, ok, que ótimo, fico honrada, mas assim, não é porque eu tô te dizendo, eu tô te trazendo o que eu estudei, o meu ponto de vista, né? Como terapeuta, como pessoa, enfim, mas eu não sou a dona da verdade. Aliás, a verdade absoluta não habita nesse mundo. Então, tenha esse olhar crítico, né? E outra coisa que eu queria dizer é, relacionamento de verdade, seja ele qual for, é entre duas pessoas inteiras. Né? Se tu quer que ele seja realmente próspero, que seja realmente um relacionamento evolutivo, onde tenha reciprocidade de coisas boas, um relacionamento de fato é entre duas pessoas inteiras, né? Como a Andresa bem colocou, ninguém vai tapar um buraco que é teu, né? Que tu precisa olhar para isso. Eu estava até hoje de tarde, eu me lembrei que eu tinha um livro do Prem Baba, o Amar e Ser Livre, que tu tem também, eu acho, né? E aí eu abri, assim, eu estava olhando as minhas marcações, que faz um tempão que eu não releio ele, enfim, assim, ó. E realmente, assim, ó, de muita marcação, porque os meus livros, meu Deus, né? É uma riscalhada só. Duas que mais me chamaram a atenção, eu queria bem curtinho, eu só queria aqui dizer para vocês que vem bem a calhar com o que a gente está falando. Normalmente, procuramos evitar entrar em contato com aspectos da nossa natureza inferior que ainda não podemos aceitar e que, portanto, tentamos manter fora do nosso campo de visão, não permitindo que eles venham à tona na consciência. Então, o outro reflete essa parte que estamos, de alguma maneira,
negando ou escondendo de nós mesmos. E é fatal, nós sabemos que é fatal. Para que essas partes negadas possam ser integradas, elas precisam ser identificadas. Por isso, as relações, de uma forma geral, representam um aspecto fundamental para a evolução da consciência humana. Que é bem o que a gente está falando, né? E o outro trechinho que é mais curto ainda, mas que é bem o que a gente estava falando, inclusive, da questão da dor. Portanto, uma das principais causas da complexidade nas relações e o que impede que elas tenham o devido lugar na nossa vida é justamente o desconhecimento a respeito da origem da dor em nós mesmos. É aquilo, daí a gente volta àquilo que a gente falou, né, sobre a nossa relação com a gente primeiro. Né? Então, eu acredito assim, ó, que relações saudáveis são construídas por pessoas saudáveis, para começo de conversa, né? Então, parece meio clichê, até meio repetitivo, mas quanto mais a gente se cura, se trata, cuida de si, nós somos melhores pessoas para nos relacionarmos, né? Porque a gente não vai depositar no outro aquilo que não cabe ao outro, né? Não vai ficar esperando ali, fazendo projeções, enfim, toda uma série de questões, muitas vezes, que acontecem mesmo que inconscientemente, né? Dentro dos relacionamentos. E principalmente para as questões mais pesadas que a gente sabe que existem, né? Como a gente fala, os relacionamentos mais tóxicos, mais destrutivos também. E o que eu acredito sinceramente que é importante as pessoas assim se trabalharem, se darem conta, é que também as suas crenças elas influenciam bastante o seu conjunto de crenças, né? A respeito de si mesma, a respeito dos relacionamentos, aquela velha história, né? Que eu ouço ainda com muita frequência. Ah, eu tenho dedo podre. História do dedo podre. Daí a pessoa ela fica ali e repete o mesmo ciclo, atrai o mesmo tipo de pessoa. Tá, minha filha, e daí? Tu tá fazendo o que a respeito disso, né? Por que tu... Ou então a pessoa que fica insistindo, né, naquelas situações, muitas vezes, que não leva a nada. Olha, se tu tá vendo que essa situação não leva a nada, quem sabe não tá na hora de tu ver por que tu permanece, por que tu mantém. Que nem eu disse um dia para uma cliente, era uma questão de relacionamento. Eu olhei bem para ela e disse assim, tá, mas olha só, pelo que tu tá me falando, tu passa mais tempo chorando do que sorrindo. Disse para ela ultimamente, tá? Eu disse bem assim para ela. E daí? Tu já parou para pensar, para perceber que contribuição essa pessoa ainda está sendo na tua vida? Sabe? Aí ela começou a chorar mais ainda. Assim. Não foi por mal. O objetivo entende? Qual é o objetivo do relacionamento? Eu sempre falo isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Escuta, tu tá passando mais tempo sorrindo, contente, tendo bons momentos ou com raiva, brigando, chorando, não sei o quê? É por aí que tu começa a analisar. O que mais parte do tempo desse relacionamento tu tá sentindo e tu tá passando, tu já tem ali um termômetro, entende? Para tu perceber que alguma coisa, né? Mas aí o que eu faço, que é que a gente falou no começo e que bate com o tema da live. Em vez de trocar as crenças, trabalhar nas crenças, eu troco de pessoas. Vou pulando de relacionamento em relacionamento. E quando dá aquele gap, assim, que eu fiquei sem um crush e tal, eu vou atrás do guru do relacionamento, que tem a fórmula mágica, infalível. Sabe o que isso me lembra? Aquela lá do Caceta e Planeta do Tabajara. Soluções Tabajara. Sabe? Tenho aqui o e-book, né, que vai trazer o amor da sua vida. Infalível, insubstituível. Enfim. Gente, a gente brinca, mas a questão é séria. Mas assim, ó, tem uma coisa que acontece que eu até comentei contigo, né?
as pessoas hoje tem uma assim, tá difícil ter relacionamento, aquela coisa toda, né? A gente vive, do meu ponto de vista, tá? Como a Ana falou, não existem verdades absolutas. A gente trabalha com aquilo que a gente. A minha percepção, melhor dizendo, é com aquilo que eu vivo, com o que eu observo, com o que eu lido no consultório, com a minha própria vida, né? Então, existe uma crise social de valores que a gente vive muito intensa hoje. E é óbvio que elas afetam a forma que nós nos relacionamos. Se nós vivemos uma vida que ela é superficial, que ela é descartável, onde tudo eu quero, tudo muito rápido, né? A era do fast food, da informação fast food. Eu tô ali passando meu dedinho no Instagram, nunca paro para olhar nada. Esses dias eu vi um rapaz que ele faz vídeos curtinhos, ele é da área do direito, mas ele tem muito conhecimento, assim, de sociologia e tal. Eu gosto muito de ouvir ele. E daí eu tava passando nos stories dele e uma pessoa disse assim, você fala tão bem, por que tu não escreve mais aqui no Instagram? E daí ele falou uma coisa que eu sinto e talvez tu também vai sentir, porque tu também produz conteúdo, as pessoas não leem as coisas, né? Ninguém lê, não tenho tempo, não sei. Então, às vezes, as pessoas não lêem um livro, não lêem um texto bacana, a gente vive uma era que nunca se produziu tanto conhecimento, tanta informação, a disponibilidade de todo mundo, de todas as áreas. Saúde, alimentação, economia, finanças, sociologia, autoconhecimento. Tudo que tu quiser, tu encontra hoje. Quem diz que não sabe, é porque tem preguiça, não tem vontade de se aprimorar. Porque tem de tudo para te aprender. Só que é tudo assim, tudo rápido. Mas e o vídeo da dancinha no TikTok? Tem que ter tempo, tem que ter 2 horas por dia para dancinha no TikTok. Então, o que acontece? Nós repetimos esse comportamento também na forma que nós nos relacionamos, tá? Por quê? Tu sai, vai lá no barzinho, vai lá na balada. Eu sei porque eu saio. Eu vou na noite. Eu sei como é que é, tá? Tô falando porque eu sei. As pessoas, elas não se interessam em conhecer ninguém, elas não se interessam em conversar, tá? E eu não tô falando, gente, de adolescente. Eu tenho 40 anos, eu tô falando de pessoas da minha faixa etária, tá? Que elas enchem a cara, aí quando tá lá no meio do rolê e tal, elas chegam em ti, elas trocam 2 palavras, querem sair te agarrando, de não sei o quê. Sabe? Então, assim, uma coisa superficial, para momento e tudo mais. Então, assim, ou tu tem uma ideia do que tu quer, e eu não tô dizendo que não pode ir no barzinho, não pode sair, não é nada disso, né? Mas o quanto realmente tu tá interessado em conhecer uma pessoa, em conversar com uma pessoa. Não, quero te conhecer, vamos sair, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos sentar lá naquela praça, né? Isso é conhecer uma pessoa. Tu fica lá, dá uns beijos no rolê e ter um sexo casual, é meio complicado. Mas então, a gente vive essa era de superficialidade, onde tudo é muito rápido. E o que é? Tem uma coisa que tu falou que é interessante. Nós estamos muito vivendo através dos impulsos do nosso ego inferior. O que o ego inferior ele quer? 2 coisas principais. Prazer imediato e evitar qualquer sofrimento. Esses são os 2 comportamentos do ego inferior. Então é óbvio, o ego ele quer prazer imediato, ele quer se satisfazer, ele não quer profundidade, nada que dê trabalho para ele quer. Então nós acabamos repetindo esse tipo de comportamento até na forma que as pessoas se relacionam. Então o que tem que mudar também é essa percepção. Gente, o mundo é lotado de pessoas. As pessoas me dizem, ninguém quer se relacionar. Não, talvez é a forma que tu tá te comportando. Se tu acredita que ninguém quer se relacionar, aí já vem a questão das crenças. Se tu ficar repetindo pra ti mesmo que ninguém quer se relacionar, o inconsciente ele não tem filtro, ele aceita o que tu disser. Se é isso que tu acredita, tu vai, por eletromagnetismo, conectar com quem não quer se relacionar. Exatamente. É isso, entende? Então tem que mudar também. Eu quero relacionamento saudável, uma pessoa bacana, assim, assim, assim. Então bota isso na tua cabeça. Começa a acreditar que existe uma pessoa
em algum lugar. Começa a vibrar nisso que o universo vai. Deus, é como eu sempre falo, as pessoas me dizem, ah, mas como que eu vou encontrar uma pessoa? Não te preocupa com o como. Deus cuida do como. É o todo cuida do como. Tu vibra para aquilo que tu quer. Vou encontrar uma pessoa assim, uma pessoa bacana, uma pessoa que tem esses valores. Tem uma pessoa aí nesse mundo que também está buscando o mesmo que eu. O universo vai cuidar para fazer com que a gente se encontre. Então a gente também tem que mudar muito esse discurso que eu vejo muito frequentemente, né? Dessas ideias. Ou então, outras ideias que eu acho muito ruim, né? Que a gente, já que a gente tá falando de relacionamento, é bom a gente, né, clarear nossas ideias. Ai, homem é tudo igual, homem não presta, homem isso, homem aquilo. Show, gente. Reforçando o paradigma, reforçando o paradigma. Exatamente, sabe? Parar com essas coisas também, sabe? Tem pessoas que são isso, tem pessoas que são aquilo, não tem gênero, sabe? Tem um monte de cara por aí que também quer relacionamento. E tem um monte de mulher que também não quer relacionamento, que também, sabe, quer estar na night, quer estar curtindo e vice-versa, entende? Então, a sua conexão é essa, sabe? Então, tirar um pouco dessas coisas. Ah, isso é assim, essas generalizações que também não são bacanas, né? Se a gente quer atrair, eu tenho que vibrar dentro daquilo que eu quero atrair. Deus cuida do como. E aí voltamos ao autoconhecimento, porque se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero, como eu vou vibrar e atrair o parceiro, a parceira que eu quero, se eu não sei o que eu quero, eu estou perdida, né? E, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas assim, gente, nós somos terapeutas há anos, a Andresa ainda há muito mais tempo que eu ainda, apesar de mais nova, ela é terapeuta há mais tempo, eu entrei por métier depois, mas assim, não tem fórmula mágica. Se tivesse, nós duas não estávamos aqui falando com vocês agora, nós estávamos Eu tava com um boy bem bonito aqui. Então, assim, não tem jeito. Quer curtir, quer entretenimento. A gente também olha bobagem, tanto que a gente sabe que elas existem. A gente comenta, a gente ri, a gente se manda vídeo de bobagem. Tá? Eu gosto muito que a Tassi Carvalho, que é uma terapeuta, uma mentora de São Paulo que eu gosto muito, ela sempre diz, a gente está aqui para servir, para evoluir, para curtir. Divirta-se, tá no momento de só curtição, só quer crush, quer dançar, só quer ficar, fique. Só que o que acontece? As pessoas se comportam dessa maneira e vão no consultório chorar pra gente que não consegue um relacionamento. Então, aí vem a incongruência. Então, aí que eu falo, não tem fugir do autoconhecimento, de saber como tu funciona, de se conhecer a fundo. Se tu queres um relacionamento de verdade, não existe fórmula mágica. Tu tens que cuidar de ti, das tuas dores, como a Andresa falou, crenças. Troque as crenças, não 50 parceiro. Porque tu vai sempre atrair o mesmo tipo de pessoa. É lei universal, a lei da vibração. Não tem como fugir. Não tem como eu vibrar aqui em cima e conseguir uma pessoa que vibra aqui embaixo, entende? Não tem como, é lei desde que o mundo é mundo. Então, voltamos, autoconhecimento. A Andresa falou dos conteúdos. Olhe bobagem, ria, se divirta, mas tem muita coisa. Sabe que esses dias eu estava olhando só os meus stories, eu estava olhando os itens arquivados. Eu estava procurando uma coisa lá. E eu comecei a olhar meus stories, assim, e fui indo, olhei meses, e eu disse, gente, tem ouro puro aqui, tem consultas inteiras só no meu story, né? Então, quanta gente sabe, e aí tu percebe que os teus próprios clientes, muitas vezes, não leem as coisas que eles mesmos estão buscando, não é que eles têm obrigação de ler teu conteúdo, de seguir, não é isso, mas assim... parte do princípio que aquela pessoa confia em ti, te admira, quer aprender, ela está no processo de expansão de consciência e evolução. Então, muitas vezes eu percebo assim que realmente, ou as pessoas passam por ali, passam, mas não vêm. Tu olha e tu viu que a pessoa viu o teu story,
as próprias lives seguido, pessoas próximas a mim, clientes, seguidores, enfim. Ah, eu queria ter visto a live, mas eu fiquei uma semana avisando, postando, fiz reels, fiz chamada, fiz vídeo, cheguei a ser chata. E a pessoa, ai, tu não vi que tu avisou, mas daí eu olho, tá sempre lá, a pessoa tá sempre vendo. Então, quer dizer, temos que nos ajudar, né, people? Enfim, gente, o tempo passa voando. Eu vou passar a palavra para a Andresa concluir, se despedir, enfim. Eu, de minha parte, gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta, quer colocar alguma questão antes que a gente encerre, né? Se não quiser colocar aqui, pode colocar no DM da Andresa, no meu, enfim, nas nossas mídias que a gente responde, entra em contato, enfim. E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco ao vivo, que vão assistir a gravação depois, novamente, tá bom? Compartilhem com aquela, como eu brinquei no começo, aquela amiga que reclama que só arruma boy lixo. Compartilhem com aquela pessoa que você acha que pode, que está precisando, né, dessa chacoalhada, está precisando dar uma avaliada melhor na forma que tem buscado o tão sonhado relacionamento, tá bom? Muito obrigada, Andresa, obrigada. Por favor, acho que o pessoal não quer perguntar nada, quer que tu conclua para nós, por favor. Então, assim, gente, obrigada quem passou por aqui, tá? Quem parou um pouquinho para ouvir, assim, esse bate-papo, para quem vai assistir depois, tá? Para finalizar, eu sou uma pessoa que eu amo relacionamentos. Não tenho agora porque eu não encontrei. Mas eu realmente gosto de relacionamento. Eu acho muito bom se relacionar. Relacionamento saudável, relacionamento bom, né? Eu acho que a gente cresce muito nas relações. Então, principalmente, a gente trabalhar as nossas crenças sobre relacionamento, desconstruir essas ideias que eu uso. Ai, relacionamento dá trabalho, relacionamento é difícil. Relacionamento é investimento, sim. Você vai ter que se dedicar, ele não se mantém se tu não tiver uma dedicação. Se tu é o tipo de pessoa que tu não está interessado em se dedicar para fazer uma relação dar certo, nem entra. Isso, fica aquela pessoa solteiro convicto, tá tudo certo, tá? Não fica enchendo o saco, perturbando, empatando a vida de ninguém. Mas relacionamento, quando a gente quer, pode dar muito certo, sim, tá? E a gente tem o quê? Você quer ser uma pessoa interessante, você quer ser uma pessoa... Cuida de si, trabalha em si. Eu acho que, eu sempre falo, para mim o maior, sabe, assim, a pessoa que ela é sedutora, que ela é sensual, não tem a ver, sabe? Pode ver, às vezes a gente vê uma pessoa lá, nem tem uma beleza, mas aquela pessoa tem algo, né, que nos chama atenção. Isso tem a ver por como a pessoa se sente. É como ela emana aquilo. É uma pessoa que ela tá bem resolvida com ela mesma, é uma pessoa que se ama, que ela sabe o seu valor. Então não tem a ver com beleza, não adianta tu ir lá com o peito siliconado pra fora, com a roupa toda apertada. Não é isso que vai fazer diferença. É o que tu é, sabe? É essa. Então investe em ser uma pessoa melhor a cada dia, ter uma mente saudável, um coração bom, sabe? Ser uma pessoa que tem boas crenças, que tem uma postura bacana. E aí, como eu falei, vou deixar uma dica aqui para quem assistiu. Pega, faz uma cartinha pro teu anjo da guarda. Eu sempre ensino isso para quem quer relacionamento, tá? Bota lá, ó, eu quero uma pessoa assim, bota os valores. Que valores essa pessoa tem que ter? É uma pessoa honesta, é uma pessoa que conversa. Não sei, tu vai botar lá o que é importante para ti. Todos os dias tu reza pro teu anjo da guarda. Olha só, universo, essa é a pessoa que eu quero. Entende? Esse tipo de pessoa que tem... Não vai vir uma pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos, né? E aí emana pro universo, acredita, e aí a coisa acontece. E não tem fórmula mágica. O que tem é a gente fazer o nosso trabalho interno. E aí as coisas acontecem. Era isso. Obrigada. E como tu falou, emana, faz a cartinha, tenha em mente quem você quer, emane isso e não se importe com o como. O como não nos diz respeito, o como é com o universo. Tá bom? Não fica que que nem a Andresa falou, é impossível, não. Quanta gente que conhece a pessoa num
no supermercado. É que a gente não tem mais tempo, senão eu contaria umas histórias aqui para mostrar. Mas realmente. Eu sei de encontro em cemitério, em batida de carro. Bom, cada coisa. E assim, ó, relacionamentos prósperos e saudáveis. Gente, boa noite, Andresa. Muito obrigada, amiga. Seguimos. Obrigada. E agradecemos a todos vocês. Boa noite. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Bye, bye.